Olá, eu sou Adriana Garcia, autora do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Este é o áudio do 30º dia. Espero sinceramente que estes áudios estejam lhe ajudando a começar e manter uma comunhão diária com Deus através da sua palavra e da oração. Você já encontrou um prestador de contas? Alguém com quem possa compartilhar seus pecados e orar junto? Tenho 16 anos de experiência aconselhando pessoas, ministrando cura das emoções e posso dizer que Tiago 5,16 é o resumo do que podemos fazer para ver Deus curando alguém. Ouvir com o coração e entregar o conteúdo que foi falado nas mãos de Deus através de uma oração sincera tem um poder sobrenatural de curar uma pessoa, não importa quantos anos ela tenha convivido com a doença. O pecado encoberto tem sido a causa de muitos cristãos estarem enfrentando enfermidades físicas e emocionais. Aconteceu isso com Davi. O salmista escreveu que enquanto calou seu pecado, seus ossos envelheceram. Há muitas pessoas angustiadas, deprimidas, com insônia, com dores por todo o corpo, porque não abriram seus lábios para confessar seus pecados, mesmo aqueles pecados que não praticam mais. Falar de nós mesmos não é algo fácil. Talvez se duas pessoas se reunissem para falar de terceiros, nem veríamos o tempo passar. Mas a cura vem quando colocamos para fora o que está nos sujando, nos aprisionando, nos colocando numa posição de escravos dos nossos pecados. Isso é fantástico. Eu tive muitas oportunidades de colaborar na cura de dezenas de pessoas e também encontrei líderes, discipuladoras, amigas de confiança com quem eu pude me abrir, orar com elas e sentir Deus curando minha alma e o meu corpo. Eis a receita para uma vida saudável. Não acumule pecados não confessados. Eles podem adoecer você. Seja confiável e encontre alguém confiável para confessar seus erros e orar com sinceridade, entregando tudo para Deus. Quebre o silêncio do orgulho que lhe adoece e tenha humildade para expor suas vergonhas diante de Deus e de mais alguém. O preço da cura é alto, mas é menor do que o preço de permanecer doente. Vamos avançar com o tema de hoje. Decido ter uma vida de oração com fé ativa e alinhada à vontade de Deus. Acompanhe a leitura bíblica que está em Tiago 5, 17 a 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago continua falando sobre a eficácia da oração fervorosa e, para tanto, ele dá o exemplo de Elias. Ele reforça que Elias era humano como nós e sua oração fervorosa alterou a natureza. Não choveu por 3 anos e depois ele orou pedindo chuva e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Quando nos aproximamos de Deus em oração, devemos estar munidos de fé. Devemos acreditar que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Em algumas situações, os discípulos de Jesus não obtiveram resposta de suas orações, mas Jesus os repreendeu, dizendo que eles eram homens de pouca fé. Sinais extraordinários não são só relatos do Velho Testamento e nem apenas são reforçados nos episódios registrados no Novo Testamento. Mas Jesus disse que esses sinais seguiriam a todos os que creem. A oração que gera milagre, que interfere no tempo, que muda circunstâncias com o propósito de glorificar o nome de Deus, é a oração que é feita por quem verdadeiramente crê. Você não precisa ser super-humano, precisa apenas ser como Elias e orar fervorosamente. Decida ter uma vida de oração significativa, com respostas significativas por causa do Deus poderoso a quem você recorre quando você ora. Comprometa-se a não subestimar os pedidos que você tem feito diante de Deus e a ser um instrumento que testifica a glória de Deus nas respostas que Ele lhe dá. Não viva uma vida ativa de oração passiva e sem propósito. Escolha ter uma vida ativa de oração ativada pela fé num Deus que pode todas as coisas. Reconheça a sua humanidade e limitação, mas jamais subestime o poder de Deus quando você se aproxima dele em oração. Disponha-se a ser protagonista daquilo que Deus deseja fazer na terra. Sua fé deve estar voltada para aquilo que Ele quer e pode fazer enquanto você ora, e não direcionada ao seu desejo inconstante, egoísta e sem propósito eterno. A fé aliada à vontade de Deus sempre resultará na manifestação sobrenatural dele, lhe respondendo de maneira que todos o glorifiquem. Vamos orar? Senhor, eu quero ter uma vida significativa de oração. Eu desejo muito orar com ousadia e fé e ver os frutos do que eu te peço glorificando o teu nome. Sei que a minha fé não é maior do que o teu poder, mas é a manifestação interna daquilo que sei que tu és e podes fazer. Eu te peço que crie em mim uma ousadia vinda do teu Espírito Santo,
que os meus pensamentos sejam alinhados aos teus, que os meus motivos sejam submissos aos teus, e que as palavras que saírem da minha boca enquanto eu oro a ti sejam a manifestação da tua vontade contemplada e expressa em respostas que te glorifiquem. Que eu seja testemunha do teu poder enquanto exercito minha fé e vejo o teu poder nas respostas obtidas. Eu quero, Senhor, orar como Elias e receber a graça de contemplar tua fidelidade e tua glória em cada resposta. Que os outros temam o teu nome e se aproximem de ti com a mesma fé que eles veem em mim. Em nome de Jesus, amém. Eu já tive muitas experiências de oração respondida, já me fortaleci com cada uma delas, já glorifiquei e testemunhei o Deus da minha salvação diante dos homens, mas existem experiências que me desanimam também. Já orei fervorosamente por situação e não obtive resposta, já jejuei, fiz campanhas e nada do que pedi mudou. Geralmente os pedidos tinham a ver com a mudança que eu queria ver no outro e isso esbarrava no livre-arbítrio. Seria quase que como estar orando pela conversão de Satanás. Ela não vai acontecer, não importa quanta fé alguém tenha para orar por isso. Outras vezes orei para Deus resolver e solucionar algumas consequências de minhas próprias escolhas equivocadas. Deus não iria tirar as consequências dos meus erros da minha vida de forma mágica, pois se assim fizesse, eu não aprenderia, não cresceria com a experiência. Portanto, todas as vezes que eu usei a minha fé e não obtive resposta, o tempo me ensinou que Deus tinha seus motivos para ficar em silêncio. Outra situação que nos desanima é ver tantas pessoas mandando em Deus enquanto oram e recebendo respostas que não vêm dele, mas daquele que domina os reinos deste mundo. Oram e exercitam a fé diante de um Deus criado para realizar seus desejos corrompidos e egoístas. Mas essas experiências que vivi e que vejo algumas pessoas vivendo não devem me impedir de descobrir o efeito de uma vida de oração com fé e alinhada à vontade de Deus. Portanto, me resigno em discernir o que peço a Ele para pedir o que Ele tem prazer em fazer e com motivações corretas que possam resultar em glória e honra do nome dEle e consolidação da minha fé, testemunhando aos outros o poder dele em minha vida. Terminamos agora o 30º dia do audiobook 40 dias para mudar a mim mesma. Se ele lhe abençoou, inscreva-se no nosso canal do YouTube Ajudando Divorciados e ouça os demais áudios que estão disponíveis lá. Curta e indique o nosso conteúdo que foi feito para ajudar você a aproximar-se de Deus e ser transformado por Ele aí onde você está. Lembrando que o conteúdo será útil para pessoas de todas as idades, sexo, estado civil ou religião. Como você pode perceber, este conteúdo chegou até você gratuitamente, mas caso você tenha condições, você pode agradecer de forma prática, depositando uma oferta de qualquer valor na conta do Ministério LED, Levando Esperança aos Divorciados, uma instituição sem fins lucrativos fundada por mim e pelo meu esposo que oferece ajuda a pessoas que passam por separação ou divórcio. Anote o número da conta. Caixa Econômica Federal, Agência 1136, Operação 003, Conta Corrente 405, dígito 4, em nome do Ministério LED. Além de contribuir, você também pode interceder por nós. Caso deseje conhecer um pouco mais sobre nosso ministério, acesse o site www.ajudandodivorciados.com.br. Que Deus nos abençoe. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Obrigada por sua audiência e até o próximo áudio.